Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso episódio da semana, o último programa de 2026 do mês de janeiro. Já estamos encerrando o mês de janeiro desse ano lindo, maravilhoso. E você, como que está aí? Espero que você esteja tudo bem e que nós aqui estamos ótimo em ter você na nossa companhia. Já vai mandando direct para tuas amigas. Lembra sempre, hoje é dia de podcast com a Regi. A Regi está lá trazendo sempre pessoas que vai estar orientando, passando todas as informações que você precisa. E hoje, para fechar o mês de janeiro de 2026, último programa de janeiro, nós temos ela, Priscila Charan de Lima. Ela é da cidade de Guarapuava. Ela tem um currículo espetacular, que eu falo para ela que ela é uma enciclopédia ambulante, onde ela vai trazer as políticas públicas para as mulheres. A Priscila, ela é uma das membros que participou das 30 mulheres selecionadas no Brasil, que foi para os Estados Unidos participar do Network de Lideranças Femininas do Brasil. Hoje ela é proprietária da empresa Restore, esses treinamentos que ela faz sobre política pública para as mulheres. E sócia da empresa Charan Contabilidade da cidade de Guarapuava. Além de todo esse trabalho que ela faz, ela é contadora e jornalista, bacharel em ciências contábeis, comunicação social. Ela fez jornalismo pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, especialista em gestão de projeto pela USP. Ela é uma das pesquisadoras dos temas de mídia, representação feminina, de gênero, com trabalhos publicados no Brasil, na Argentina e na Espanha. E não para aí. Fique ligadinho, eu tenho mais ainda. Ela é integrante do Movimento de Mulheres da Primavera desde 2004, na cidade de Guarapuava. Além disso, é palestrante do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Ela, além de todo esse trabalho que ela já faz e apresenta, em 2017 a 2024, foi secretária da Mulher de Políticas Públicas da cidade de Guarapuava. Foi a que implantou em Guarapuava o CRAM, Centro de Referência e Atendimento às Mulheres. Foi idealizadora do programa Acelera, em parceria com o Sebrae. E tem mais aqui ainda muito a se falar. Então, ela recebeu prêmios de Diva, categoria social da Associação Comercial de Guarapuava. Então, o prêmio Divas, por todo o trabalho que ela prestou na cidade de Guarapuava em a causa pelas mulheres. Então, com um currículo desse, imagina o que nós não vamos aprender hoje com a Priscila. Seja bem-vinda, tudo bem, Pri? Olá, Regi, que alegria estar aqui, meu Deus. Quando eu vi que você estava com os podcasts, eu pensei, tomara que um dia a Regi me convide. Sim. E deu tudo certo, que bom estar aqui em Laranjeiras, estar aqui para participar do Fala Mulheres. Muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com você. Gratidão de você ter aceito e poder estar com nós hoje trazendo esse trabalho que você desenvolve. Quando ela foi eu acompanho ela pelas redes sociais, e você pode acompanhar a Priscila Charan lá no Instagram, né, dela. Quando ela foi para lá, eu falei, precisamos trazer a Pri aqui para falar para nós tudo esse trabalho que ela desenvolve. Então, falar hoje de mulheres, falar do empoderamento, falar do que o despertar de cada uma de nós. Uhum. Com o currículo que a Pri traz, aqui eu posso chamar ela de Pri, porque a gente já conhece há muitos anos. Uhum. Então, já temos essa liberdade de chamar ela de Pri, pelo trabalho que ela realiza e para ficar uma conversa para você entender também no nosso linguajar de todo dia. Nós queremos hoje que a Pri, além desse currículo, Pri, eu quero que você fale da tua mãe. Sim. Que a gente já viu, a Priscila Charan, ela é conhecida muito em Guarapuava,
E tem mais ainda, ela está envolvida sempre na política, sempre tem de berço essa questão da política. Mas hoje nós falamos de política para as mulheres, porque é o despertar para você. Conta lá para nós, dá mais sobre a Prisci, é casada, tem filhos, como que é, porque o currículo profissional dela aqui, nós já Já deu uma desenhamos desenhadinha. um pouco aqui como que é, você vai ver como que é Joia. o nosso podcast de hoje. Fique bem à vontade, os microfones é todo teu e quero que esse programa seja um despertar para aquela que está lá quietinha, que não sabe o que vai fazer e muitas vezes ela tem algum ato, acontece algo na sua vida e ela não sabe que aquilo lá é um ato de violência com a mulher. E isso nós precisamos falar. O falar hoje, o Fala Mulher, ele é para isso. Para que você encontre, a você que está nos assistindo aí, as dúvidas que você tem, o que eu posso fazer, aonde que eu vou ligar. Aqui, Pri, nós já tivemos o pessoal da Patrulha Maria da Penha, nós já tivemos várias mulheres que trouxeram para nós muitas informações. Advogadas, nós temos aqui na Igreja Católica a Pastoral da Escuta. A gente já teve também essas psicóloga, advogada aqui também no nosso podcast. Enfim, nós já estamos nos 54 episódios do Fala Mulher. Então, aqui nós temos de tudo que você quiser, nós encontramos aqui no podcast Fala Mulheres. Mas hoje ele é teu. Que bom, obrigada, Regi. Bom, então, a minha trajetória profissional vocês já viram, né? Eu sou casada, já em dezembro completou 15 anos que eu sou casada com o Ricardo. Lá em Guarapuava ele é dono de uma microcervejaria, a Irmandade, então hoje a gente tem também mais esse negócio na nossa família. Não temos filhos, pretendemos ter um dia, mas ainda não tivemos filhos. E eu sou filha única, né? Filha única da dona Eva Charan e do seu João Reinaldo de Lima. E realmente eu aprendi muito da luta das mulheres, da liderança feminina, a partir do que eu aprendi, claro, e convivi com a minha mãe, né? Como vocês viram ali, eu faço parte do movimento de mulheres da Primavera, que é o bairro onde eu moro, desde 2004. Faz muitos anos já, Sim. né? Eu tenho 38 anos e faço parte do movimento há mais de 20 anos, né? Então, desde a minha juventude, adolescência ali, eu fazia parte do movimento. E a nossa entrada na política foi devido ao movimento de mulheres mesmo, né? Então, ali na nossa paróquia, no bairro Primavera, a gente organizou um projeto político para tentar eleger alguém do bairro, né? E a pessoa escolhida para ser essa pré-candidata, digamos assim, né, foi a minha mãe, a Eva, lá em 2008, faz alguns dias já. Sim. E lá em 2008, então, a mãe foi pré-candidata, depois candidata a vereadora, representando o bairro Primavera, com o apoio do Movimento de Mulheres da Primavera. Ela foi eleita, então, vereadora, ela exerceu um mandato que trouxe a pauta das mulheres para a cidade, né? A gente tinha tido algumas mulheres já na cidade como vereadoras, mas nenhuma trazia a perspectiva das políticas públicas para as mulheres. Depois disso, ela foi convidada a ser candidata a vice-prefeita do nosso município, ela foi eleita, né? E quando ela foi eleita, ela trouxe a pauta, então, da criação da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, isso em 2013, né? 2013 foi criada a Secretaria. 2012 ela foi eleita, 2013 foi criada a Secretaria. E 2012, Regi, foi um ano que foi muito marcante para a história ali de Guarapuava, Sim. porque a gente, enquanto movimento de mulheres, organizou pela primeira vez a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, porque Guarapuava apareceu num ranking nacional entre as 100 cidades do país que mais assassinava mulheres. Então, a gente já enxergava algumas questões, né? O Conselho da Mulher já tentava atuar, a rede de enfrentamento à violência também. Mas quando surgiu esse dado de que nós éramos a 96ª cidade do Brasil, tem mais de 5 mil municípios, Regi, que mais assassinava mulheres e era realmente o assassinato. Hoje a gente diz feminicídio, mas na época não dizia feminicídio. Aquilo ali gerou uma comoção, uma revolta e uma organização ao mesmo tempo, né? Então, o nosso movimento de mulheres liderou essa campanha dos 16 dias de ativismo e nós
unimos forças. Eu acredito que até hoje, uma das características da política para a mulher de Guarapuava é unir forças, é fazer um trabalho em conjunto. Então, na época, foi reunido o grupo das mulheres empresárias da Associação Comercial, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Regional de Contabilidade, dos sindicatos, tanto de professoras do município, do estado, da Unicentro, as sorotimistas, o próprio Conselho da Mulher. Então, todo lugar que havia uma representação de mulheres, a gente chamou junto para construir juntas uma bandeira que na época a gente precisava de uma delegada. A gente tinha a delegacia da mulher, mas a gente não tinha delegada titular. E a gente fez toda essa movimentação, tomamos conta da imprensa local e estadual, ao ponto de, na época, o secretário de Estado de Segurança ligar, né, para o delegado-chefe dizer, viu, o que está acontecendo em Guarapuava? Que essa mulherada não para de falar de violência? E realmente, e deu muito certo, né? Então, o ano de 2012 foi o ano que as mulheres decidiram que precisava ter política para a mulher. E a minha mãe foi eleita, então, vice-prefeita do ex-prefeito César Filho. E, então, ela, em março, inaugurou a Secretaria da Mulher, desde sempre com a participação dos movimentos de mulheres, do conselho, enfim, sempre nessa perspectiva participativa, né? E eu assumi a secretaria depois, né, em 2017, eu assumi a secretaria, fiquei por 8 anos como secretária e tivemos aí o desafio de consolidar essas políticas, de ampliar essas políticas públicas, ampliar o orçamento, deixar a equipe com condições de trabalho, né? Então, nesses 8 anos, a gente conseguiu ampliar o orçamento da política para a mulher de 1.300.000 ano para 4.700.000 no ano. Nós fundamos o CRAM, como você falou, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Instituímos o Programa Potencial Feminino, com capacitação profissional nas áreas de indústria, comércio, gastronomia, beleza e tecnologia, para todas as mulheres, né? A gente formava uma média de 1.200 a 1.800 mulheres por ano. Então, nós realmente ampliamos. Trouxemos a possibilidade das mulheres em risco iminente de morte terem um auxílio moradia, com um plano individual de crescimento. Por 1 ano, elas seriam acompanhadas. Bolsas de estudo para as mulheres voltarem a fazer faculdade, assim, numa parceria com a Campo Real. Então, era ou meia bolsa ou uma bolsa integral, de 6 a 8 bolsas por semestre. Então, realmente, a gente mudou a maneira de fazer política pública no sentido de que deveria sempre ser prioridade. Sim. Fizemos o programa Acelerador de Lideranças Femininas, que eu tenho um amor muito grande nesse programa. Agora ele foi paralisado na nova gestão, mas parece que vai continuar. Então, porque a gente precisa de mais mulheres líderes, né? Sim. Precisa de mais mulheres na política, precisa de mais mulheres decidindo. A gente tem que estar nos lugares onde as decisões são tomadas. Não dá mais para a gente ficar à parte, no bastidor, ou assistindo, ou olhando. Não, a gente tem que estar com o microfone na mão, tem que estar falando, tem que estar decidindo. Então, para isso, a gente criou esse programa Acelerador de Lideranças Femininas em parceria com o Sebrae. E nós formamos, enfim, foram 3 turmas, e cada turma era formada por mulheres que já exerciam algum papel de liderança, né? Então, já era presidente do conselho, presidente do Rotary, presidente da OAB. Para quê? Para fortalecer aquela liderança daquela mulher, né? Já era diretora de algum departamento, já era empresária, dona do seu negócio, enfim. E ali, cada uma tinha a missão de desenvolver outras 20 líderes do seu setor. Por isso que a gente chama que é um programa acelerador. Então, de 20 mulheres, você alcança 400 mulheres por ano, com essa vontade de ser líder, né? Então, a gente precisa realmente estar nesses lugares de poder e decisão. Então, de uma maneira bem resumida, né? Sim. Toda essa trajetória aí dentro da secretaria e a nossa história também política dentro de Guarapuava. Então, assim, o trabalho que vocês construíram, né, dentro da política pública para a mulher em Guarapuava é a prova que deu certo. Exato. Saiu daquele ranking lá que estava. Exato, é verdade. É importante dizer isso, então, Regi. Saiu desse ranking. Então, isso Exato. Nós reduzimos o número de feminicídio em Guarapuava em 89%. Sim, isso é... A nossa meta era 0, né? Mas, assim, tem coisas que a gente precisa ainda trabalhar mais, né? Então, a gente tinha uma média de 8 feminicídios por ano em Guarapuava.
nós encerramos, né, com um feminicídio por ano, né? Tivemos o ano de 2020 com 0 feminicídios. Foi o único ano, assim, desde 2008, foi o único ano da história de Guarapuava que a gente ficou com 0 feminicídios, né? Porque Guarapuava é uma cidade bastante desafiadora, né, no sentido de promover políticas para as mulheres. Por uma questão cultural, né, voltada ao conservadorismo, há muita coisa a ser resolvida com violência, enfim, né? Então, Eu acho que é meio naturalizado isso aqui na nossa região, né? Exato. Em A gente Guarapuava, compartilha dessa cultura, né? a gente tem essa cultura ainda machista. Exato. Aquela, sim, que a gente não consegue nem explicar o porquê disso, né? Guarapuava tem 190 mil habitantes, é uma cidade muito grande, né? O porte dela já é um porte grande pela quantidade de habitantes que tem, mas ela conseguiu. Então, hoje, trazendo você, né? Você traz na raiz isso, você traz no sangue a história da política pública para as mulheres. Sim. E é a prova de que a união faz a força. Exato. A gente tem que colocar, e assim, que fique claro para todos os meios, violência contra a mulher, ela está em todos os meios. Nós estamos hoje, a semana inteira, tá falando daquela médica lá que teve, o cara famoso, que foi preso também, e que ela, desde a lua de mel dela, ela já sofreu violência. Então, acontece a violência para todas as mulheres em todos os âmbitos. É uma questão de gênero, né? Exato. E a gente precisa entender de que os líderes, a liderança hoje, ela tem que ter olhares não de sigla partidária, porque os problemas sociais, ele não tem sigla. Ele tem uma causa e tem uma bandeira. E a bandeira é a paz que a gente precisa levar. Então, infelizmente, ainda existe num país machista, né? Que a gente não vai ser nós que vamos conseguir, mas nós vamos continuar falando. E que a liderança tem que ter esse domínio de que os problemas sociais não é porque muda alguém, que muda a liderança, que ele vai diminuir, não. Ela precisa se unir. Aqui eu vejo você falando, Pri, nós vamos reunir todas as forças. Você citou todos ali. Nós precisamos colocar também a questão das igrejas. As igrejas é fundamental que se fale também sobre isso. Com certeza. Eu aprendi, né, mesmo que para muitas pessoas isso pareça contraditório, mas eu aprendi a ser feminista dentro da igreja. Né? Eu lembro que até uma pesquisadora esses dias entrou em contato comigo lá da UEPG de Ponta Grossa. Ela falou: Pri, eu tenho que conhecer a tua madrinha. Falei: tá bom, vamos marcar dela. Porque eu estava lendo a história do movimento e vi o quanto ela é forte. Eu falei: sim, a minha madrinha é muito forte mesmo, a irmã da minha mãe. E ela foi a pessoa que começou a questionar o papel das mulheres dentro da igreja. Ela é da igreja, ela é ministra da Eucaristia, catequista, tudo isso. E ela estava numa reunião em que o pessoal diz: é o Dia da Mulher, o que nós vamos fazer no Dia da Mulher? Ela disse: vamos entregar um bombonzinho para as mulheres no final da missa. Aquela história, né? Isso lá em 2004, né? Quando a gente começou o movimento de mulheres. E aí ela falou assim: não, né, gente? Sério que vocês vão pensar que só um bombonzinho é suficiente? Nós somos a força que carrega a igreja. Mas a gente nunca está exercendo o papel de liderança. Olha só. A gente é o bastidor, a gente carrega a caixa. Essa era o termo que ela usava. A gente só carrega a caixa. E tal, e tal. Então, não, a gente tem que começar a mudar isso aqui. Eu acho que não tá certo, não adianta. Daí vocês não tratam a gente bem, não sei o que. Acho que dar uma florzinha e um bonzinho é suficiente. Não é suficiente. E na época, hoje ela é falecida, ela faleceu no final do ano passado, infelizmente, a irmã Lia, ela ajudava muito os movimentos sociais nas articulações, enfim, tanto nas questões de gênero quanto da reforma agrária na época. E ela ajudava a gente ali na paróquia nessa organização de mulheres. E ela falou: então vamos fazer então uma ação, vamos fazer uma missa diferente, o que a gente vai fazer? E a gente participava das Romarias da Terra e ela falou: vamos fazer então a Romaria da Mulher. O que vocês acham? Legal, uma caminhada, né, e tal. E a gente fez a primeira Romaria da Mulher em 2004, que foi quando começou o movimento de mulheres. E era dentro da igreja, ela iniciava,
na frente da igreja nossa, ali caminhava a avenida inteira do nosso bairro, né? Aham. E encerrava, enfim, né? Hoje a gente tem a igreja nossa lá, o nosso paróquio tem uma chácara e encerrava na chácara, né? E ali encerrava com a missa, enfim, mas trazia toda essa perspectiva do que era ser mulher, né? Pense, Regi, 2004 não existia nem a Lei Maria da Penha. Sim. Então, havia muitas questões de violência doméstica e familiar que as mulheres realmente não tinham para onde correr. Teve uma romaria que acabou, a romaria, todo mundo terminou, e a minha madrinha estava saindo e tinha um menino tentando atropelar uma guria, né? Um casal de namorados, e ele estava tentando atropelar ela. E essa minha madrinha saiu com o carro, foi e fechou ele, né, com a moto e falou: peraí, o que você está fazendo? E tal, e tal. Falei: entra aqui no carro, eu vou levar você para casa. E ela foi ajudar essa mulher. Por quê? Porque a gente não tinha realmente política pública, não tinha para onde Sim. sair. Existiam já as delegacias da mulher? Sim, desde 86 existem, desde a década de 80. A década de 80 foi a primeira delegacia da mulher do Brasil, né, em São Paulo. Mas, assim, para chegar nas nossas cidades, no interior do Paraná é diferente a Diferente. dinâmica, né? Então, a gente não tinha realmente uma lei, primeiro de tudo, que era, né, a ausência da Lei Maria da Penha. Então, foi dentro da igreja que a gente aprendeu a fazer isso, a questionar tudo isso. Inclusive, a minha mãe, de novo, né, ela acabou sendo a primeira coordenadora do COPAI, que era o Conselho para Assuntos Econômicos da paróquia. As mulheres podiam coordenar as pastorais, mas os assuntos econômicos elas não coordenavam. E ela passou a coordenar, né? Hoje a nossa paróquia tem sempre um casal que coordena. Veja, mudou a dinâmica, Mudou né? já a dinâmica. Então, a gente começou a valorizar realmente a presença das mulheres dentro da igreja. E a gente começou a enxergar um Jesus que acolhe as mulheres, né? Um Jesus que salvou a mulher adúltera do apedrejamento, né? Jesus que salvou a mulher que tinha hemorragia, Jesus que salvou Maria Madalena. Ele sempre teve Já defendia as mulheres. ele sempre teve uma opção, uma escolha de ensinar a fazer diferente, Sim. né? Tá, até aqui foi desse jeito? Não, a partir da minha vinda, a partir da minha ação, uma vida nova, né? Então, a gente inclui, a gente valoriza as mulheres. As mulheres serem submissas. Isso é do Antigo Testamento. A vinda de Jesus nos trouxe em pé de igualdade de vida plena. Né? Eu lembro que o que a gente mais dizia nas romarias da mulher era isso. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Ele não nos fez menor. Não. Ele não nos fez para sofrer. Ele nos fez para ter vida plena, vida em abundância. Então, uma vida sem violência é uma vida em abundância, né? E eu sempre dizia assim que a gente não está aqui só para sobreviver, né, Regi? A gente não está Sim. aqui só para tentar fugir das violências ou imaginar que a gente vai conseguir realizar alguma coisa se o marido deixar, se ele não ficar bravo, se não sei o quê. Não, a gente não está aqui para migalhas ou para sobreviver apenas. A gente foi feito imagem e semelhança de Deus para ter vida plena, vida em abundância, né? Agora, quando você falou ali questão de ser igual, né, de ter a voz, a gente sabe que acontece em todas as casas a questão elevação de voz, né? Eu preciso fazer tal coisa. Sempre o marido eleva a voz para as mulheres. Isso, para quem está nos assistindo, isso sempre aconteceu e continua acontecendo. E volto a falar, não vai ser nós que vamos mudar, mas sim a nossa mentalidade de ter isso, porque gera um medo na mulher. O homem sempre foi assim, de que ele acha que para ele ser maior, ele precisa ter que alterar a voz. Vamos fazer supermercado. Hoje eu não vou, né? É o que acontece. Minha palavra final com autoridade e Pronto. nem autoridade, autoritarismo e voz alta, né? Tem que levar o filho para a escola. Eu não vou levar. Tem que comprar material para o filho. Eu não vou fazer. Né? E isso é o que acontece. As casas, em todas as casas, acontece sempre algumas situações desse jeito e que as mulheres têm que se impor. Aí se cria o medo. Aí ela eu preciso comprar um vestido. Ela fica com medo de pedir para ele se ele vai comprar, porque ele vai gritar com ela. Né? E isso faz com que a nossa geração vai ficando
qual é a forma de nós lidarmos com a sociedade? Porque os filhos estão vendo isso, os netos estão vendo isso. E que sociedade que eu quero? Eu quero que o Congresso, que alguém faça alguma lei para modificar, se eu não me modifico dentro da minha casa. Então, assim, quando a gente fala em política pública para as mulheres, nós precisamos de leis, precisamos ser baseados, já avançamos muito, mas precisamos avançar mais. Mas o principal, Pri, que a gente precisa levar para as escolas, precisa levar para as igrejas e na casa mesmo. Não deixa teu filho bater, não bata no teu filho, né? Porque há estudos que provam que a partir do momento quando alguém bate, principalmente numa menina ou num menino, ele automaticamente a cabeça dele vai crescendo, a mentalidade, e lá se encontrar num casamento que alguém bater, será que vai ser normal? Porque a minha cabeça já cresceu com essa mentalidade. Exato. E sabe, Regi, que você falando, eu acabei lembrando da professora Maria Lúcia Raimondo. Ela é enfermeira, é doutora em enfermagem lá na Unicentro, e ela atua muito na rede de enfrentamento à violência contra as mulheres de Guarapuava, e ela traz algumas situações muito interessantes para a gente entender essa relação de violência que perpassa os casamentos, né? Então, ela falou assim que desde criança, né, a menina é ensinada de um jeito e o menino é ensinado de outro jeito. E quando eles crescem, a gente imagina que juntando os dois, né, dentro da mesma casa vai dar certo. Sim. Ela com expectativas e ele com outras expectativas. Então, a gente tende a trazer a questão das meninas numa educação mais doméstica, uma educação de que ela não vai falar alto, de que ela vai sentar certinho, de que ela vai ficar brincando dentro de casa. Ah, não, menina é mais tranquilo, não, a gente não precisa ficar, né? Ela tá aqui só desenhando. Ah, é um amor, ela fica aqui, ó, ela traz os desenhos e fica desenhando aqui bem quietinha. A gente, não é verdade? A gente insiste que elas fiquem quietinhas aqui, calminhas, né? E o menino, a gente vai incentivando, ele tá ali jogando videogame. Ah, ele foi ali andar de bicicleta na rua. Ah, ele foi, sei lá, né? Então, eles tendem a acessar o mundo de uma maneira muito mais ampla do que nós, né? Eu falo pro meu marido, como deve ser incrível ter crescido sem medo, né? Porque a gente... Não, filha, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Não por mal, mas pelo perigo do mundo, né? E a piazada só vai, né? Pega a bicicleta e vai lá não sei pra onde, daqui a pouco volta de noite. E a gente, não, ó, filha, até aquela rua ali, você pode ir dali. Não, né? Não pode ir. Exato. Então, você veja, né? Tanto que a minha mãe fala hoje pra mim, nossa, filha, como você é corajosa. Você vai pra onde vai? Agora eu vou pro Rio de Janeiro, vou sozinha. Tipo, não tenho medo, né? Enfim, e fui pros Estados Unidos e tal e tal. Mas, assim, toda essa questão de que, realmente, às vezes a gente vai colocando as meninas num lugar em que elas vão ficar quietinhas. Que nem você fala, elas não falam, elas têm que se impor. Mas a gente valoriza tanto uma menina quietinha. Olha que amor, bem comportadinha. Não, ela tem que falar, ela tem que contar, né? O pessoal fala assim, nossa, Pri, como você fala bem. Eu falei, porque meus pais nunca. Olha, se você vê os vídeos de quando eu era criança, eu era muito chata. Eu não parava de falar nunca. Eu tinha uma voz estridente. E eu até, às vezes, vejo os vídeos e, meu Deus, de quem que é essa voz horrível? Ô, pai, é tua. Porque eles não dizem, filha, dê uma diminuída. Nunca, nunca, Regi. Eles adoravam ver que eu me comunicava, que eu falava, que eu reclamava, que eu exigia, ou que eu liderava os meus primos. Eu era das primas mais velhas, então eu que coordenava os meus primos. Então, porque eu sempre fui incentivada, eu não vivi num lar que ficava me trazendo... Filha, senta aqui, ó, bem quietinha aqui, ó, agora é hora de... Não, entendeu? Eu participava, eu ia, eu brincava na rua. E os meninos, eles normalmente têm um pouco mais essa facilidade, porque eles acabam realmente... acessando o lugar público que a gente fala, né? A rua, a quadra. Quem que vai na quadra? Só tem quadra de futebol, normalmente, né? Campo de futebol. Não tem para mulheres. A gente... Qual que é o nosso hobby? É tudo aquela história, né? Meu Deus, são conversas enormes. Mas, assim, né? Eles vão. A gente é quase um corpo estranho dentro de um campo de futebol, né? Dentro de uma praça. Então, eles vão. E quando eles vão para a escola, eles também têm essa sensação de que eles podem muita coisa. Mas um ponto que aí é a chave, né? Uma das chaves, né? Uma das questões culturais da questão da violência que você comentou, é que
muita coisa os meninos resolvem na violência. Então, quando a gente diz para a menina ficar quietinha e tal, a gente imagina que ela vai ser mais compassiva e compreensiva. E eles, menos compassivos e compreensivos, né? Eles vão resolver na briga. Eles não vão sentar e conversar, eles vão brigar. E se ele chegar, né? A gente discutiu várias vezes essas histórias. E se ele chegar na casa e dizer, o fulano me bateu e não sei o que, não sei o que. Então, quando você voltar lá, você vai bater nele. Porque se você não for lá e não bater, você vai apanhar quando chegar em casa. Não é assim que a gente incentiva a violência para os meninos? E aí, eles não sabem resolver com calma, com presença. Se eles dizem, olha, vamos no mercado. Eu não vou no mercado. Eles são educados, infelizmente, para responder com rispidez e com violência. E aí, aquela menina fofa, doce, que já cuida do irmão, que já cuida da tia, que já cuida não sei do que já lava a louça, que já... Nossa, como elas amadurecem mais cedo. A gente não amadurece mais cedo. A gente é obrigada a amadurecer mais cedo, não é verdade? Desde pequenininha, alguma responsabilidade a gente já tem. Já tem. E daí a gente acaba realmente olhando a casa, olhando o cuidado, e eles não. E daí, como que nós queremos juntar esses dois seres humanos lá e dar certo um casamento, né? Os homens precisam rever a maneira de ser homens, com toda certeza. Sim. Assim como as mulheres estão revendo. A gente está revendo. Todo dia a gente está tentando ser melhor. A gente já não quer mais ser essa pessoa que engole seco e diz assim, então tá bom, né? Fazer o quê? Não, a gente quer viver plenamente. Sim. A gente não está aqui só para sobreviver. Assim como eles estão aqui também para viver plenamente. Não deve ser feliz viver num lar em que ele fica gritando, se estressando, se distanciando dos filhos, se distanciando da esposa. A coisa mais importante no mundo é viver com quem a gente ama. Sim. A gente pode rodar o mundo, mas... lar, exato, lar, amor, pessoas que importam. Isso é a graça mais linda da vida, né? A gente tem, o que eu falei desde o início, né? Um podcast vai ser pouco para nós falar. Sim. Eu preciso que você fale sobre a tua viagem que você fez para os Estados Unidos, aonde teve 30 lideranças do Brasil. Sim. E você foi uma das selecionadas e que participou dessa capacitação, desse trabalho. Fala para nós sobre esse trabalho e o que isso pode hoje, você sendo uma multiplicadora de tudo que você aprendeu lá. Perfeito. E também você já vai estar, né, essa semana já está indo para o Rio de Janeiro, onde vai estar recebendo as novas 30 outras mulheres que vão estar participando desse trabalho de 2026. Exato. Fala sobre essa ação, sobre esse trabalho e que isso vai transformar vidas. Perfeito, perfeito. Regi, então assim, eu sempre tive o anseio de fazer uma formação internacional em liderança feminina, né? O tema da liderança feminina me encanta. Eu realmente acredito que as mulheres precisam estar nos lugares de poder e decisão, né? De tomada de decisão. E eu pensava, eu já fiz vários trabalhos, já trabalhei com política pública para as mulheres, mas eu quero ter uma formação internacional. Então, a Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, ela abre todos os anos a possibilidade da gente integrar a rede de lideranças da Universidade de Columbia. Essa universidade, então, ela é uma das 10 melhores universidades do mundo, né? Ela é uma das Ivy League, que a gente chama, né? Que são as top universidades dos Estados Unidos e, consequentemente, do mundo também. E eles abrem essa seleção todo ano. E eu já tinha visto a seleção em 2024, mas eu estava no meio da secretaria, aquela, né, correria. Você sabe como é que é isso? A gente não tem tempo para a gente. Falei, nossa, não vou conseguir. E no ano seguinte surgiu de novo a possibilidade. Eu falei, não, agora eu tenho tempo, agora eu estou encerrando a secretaria, agora eu vou me candidatar, vou aplicar, que a gente chama, né, para concorrer a uma dessas vagas. Então, em 2025 foram 440 mulheres que se inscreveram, 440 mulheres do Brasil. Só 30 foram selecionadas, eu fui uma delas. Que maravilha. Eu sou a única mulher do interior. Todas são das capitais, né, e tal. Eu sou a única da região sul e a única
de capital, de interior, Interior. desculpa. Até tem mais 2 amigas que são, uma do Rio Grande do Sul, outra de Curitiba, mas elas não moram mais aqui, né? Elas já Sim. moram em São Paulo, enfim. Mas a única que é daqui e tá aqui ainda sou eu, né? E tem que ficar. Sim, exato. E aí, esse programa, então, faz com que a gente integre uma rede de lideranças femininas do mundo todo, né? A Universidade de Colômbia, ela tem um programa chamado Colômbia Global, que tem escritórios da universidade em vários países. Então, o escritório de Colômbia no Brasil é no Rio de Janeiro. Por isso que eu estou indo para o Rio de Janeiro essa semana. Então, nossas aulas foram nos Estados Unidos, a gente fez essa mobilidade lá, ficamos um tempo em Nova York, e depois a continuidade dos treinamentos foram todos no Rio de Janeiro. Os professores vinham de Colômbia para o Rio de Janeiro para dar aula para a gente ali. E aí, essa formação em liderança feminina, ela veio na perspectiva de tomada de decisões em ambientes polarizados, para a gente realmente criar envergadura enquanto liderança, sabe? Para a gente pensar em persuasão e comunicação que tem impacto, em ambientes saudáveis, qual o papel da liderança em criar ambientes saudáveis para os seus liderados. Enfim, foi uma série de conteúdos, assim. E na minha turma, só grandes lideranças e alta liderança. Eu dizia assim, nossa, mãe, eu sou a menor delas lá. Ela dizia, filha, não é. Para com isso, você não é a menor delas. Você é tão grande quanto elas. E realmente, assim, tipo, a Melu, né, que é uma amiga minha, ela é a responsável pelo marketing para a América Latina no Google, entende? Tipo, é nesse nível. Ou a Ana Isabel, que faz parte da Bayer, né? Teve um dia que a gente ia visitar a Bayer, ela falou, gente, não vai dar para eu receber vocês, porque a gente vai receber um dos times que a gente patrocina. Tipo, Bayer de Munique, entendeu? Tipo isso, entendeu? Era gente muito grande mesmo, né? Coordenações do IBGE, da Advocacia Geral da União, da Defensoria Pública do Maranhão, né? Da Fundação Umbi, da Fundação Lehman. Tipo, realmente são mulheres muito grandes. E eu enxerguei tudo isso como um processo de amadurecimento e avanço na minha liderança feminina, mas também de reconhecimento, né? Quando eu, hoje, visitando vários municípios e vários estados do Brasil, eu enxergo que poucos lugares fizeram o que nós fizemos em Guarapuava. Realmente. Né? Você conquistar um orçamento grande, você conquistar uma equipe boa, você conquistar essa participação, esse avanço, essa redução de feminicídio, não é em todo lugar do país que acontece. E a repercussão disso para todo o estado do Paraná é gigante. Então, eu acredito que foi nesse sentido que elas viram, né? Tanto que meu projeto, a gente tem que apresentar um projeto, né, para ser executado junto com a Universidade de Colômbia. O meu projeto é para o estado do Paraná, né? É para começar a dialogar e fazer formação em liderança feminina para quem está liderando política pública para a mulher aqui no nosso estado, né? Sim. Então, a gente precisa também ter esse olhar para que elas também desempenhem um papel a contento, um papel que traga políticas públicas emancipatórias para as mulheres, né? Então, o meu projeto vai ser para alcançar o estado todo. Então, diante disso, né, eu tinha decidido na minha cabecinha que eu ia fazer o ano de 2025 um ano sabático, né? Eu falei, não, eu vou descansar, porque a política é muito cansativa, né? Eu já tinha tido um burnout, então era melhor eu dar uma segurada. Mas aí fui aprovada para o programa da Universidade de Colômbia, fui para os Estados Unidos, e quando eu voltei, vários municípios começaram a me procurar para ir fazer palestra, para fazer assessoria de política pública para mulher. Cooperativas de crédito começaram a me procurar para fazer as palestras sobre liderança feminina, já que agora eu tenho essa formação internacional. E aí eu falei, olha, acho que eu vou parar então com esse ano sabático, né? E aí, vamos voltar a trabalhar. E aí eu parei, abri a minha empresa, a Herstory, para justamente poder estar perto dos municípios, das cooperativas, das empresas, né, da sociedade civil, enfim, para a gente construir cidades com equidade de gênero, né? Construir
enfim, projetos que tragam essa perspectiva de que a gente tem que ouvir também as mulheres. As mulheres Sim. também têm que estar nesses lugares de tomada de espaços. decisão. Exatamente. Então, agora eu tenho assessorado vários municípios. Ano passado eu assessorei 15 municípios. Fiquei bem feliz já, assim, a empresa vai fazer 1 ano ainda. Já está em 15, né? Sim, E tem muito aham. a avançar, porque a gente Exato. precisa Se Deus de mulheres quiser. assim. Eu vi que você esteve em Ponta Grossa, uma cidade grande. Enorme, não o me dobro de lembro, Guarapuava. eu não lembro quantos anos já tem em Ponta Grossa, mas ela 200, bem tem certinho. 200 anos e ainda ela não tinha um plano De políticas para as para as mulheres. mulheres. Isso. Né? Então, assim, o quanto que estamos avançando. Sim, e Ponta Grossa foi uma vivência muito interessante. Tem sido ainda, né? Eu tenho mais uma entrega ainda para fazer para eles até março, que é o Pacto de Enfrentamento ao Feminicídio. Ponta Grossa teve um pico de feminicídio em 2024 muito grande, foram 8 feminicídios lá. E a secretária me procurou para poder fazer, então, a articulação com a rede, a formação com a rede e também o plano. E Ponta Grossa, ela é uma cidade assim que me surpreendeu muito no quesito de participação popular dos movimentos de mulheres. É impressionante assim a articulação e a secretária Camila muito aberta. Nós fizemos audiência pública lá para o plano. Foram 8 horas de audiência pública para você ter uma ideia do tanto que tinha muita gente. Passou de 100 pessoas interessadas em participar, em dar contribuição, em dizer o que acredita que é bom fazer para a cidade, com dados, com propostas. Então, e a secretária bem aberta falou: não, Pri, vamos fazer, vamos trazer, porque é assim que faz política pública para a mulher. Ouvindo a população. Exato. Se nós queremos ser líderes, né, mulheres, a gente tem que ser uma liderança diferente, né? Então, a gente tem Precisa falar. Precisa, exatamente. A gente precisa estar ali, precisa ouvir, precisa contar, precisa construir junto. Então, eu gostei bastante dessa prática. Então, foi bem desafiadora, né? Ponta Grossa é 2 vezes Guarapuava. Mas foi muito bom. Foi ótimo. Eu conversando com aqui vai um abraço para Simone, da TV Mulher. Ela falando das dores, né? Ela falando das dores das mulheres. Você falando agora aí de ouvir as mulheres, de colocar... Porque todas têm uma dor. Mas todas as dores são iguais. Ela só muda o nome, o endereço e a cidade. Porque as dores das mulheres as mesmas, os mesmos desafios, Exato. os mesmos medos. É o medo de ser gritada, é o medo que a gente tem na política mesmo, de assim, a maioria dos homens, eles pisam nas mulheres, principalmente no período eleitoral. Sim. A gente vê e conhece e sabe de que nesse período, vamos colocar dados lá, porque é 20% que eu tenho que ter das mulheres. 30% precisa avançar, eu preciso ter tantas mulheres lá, só para ela estar lá para fazer campanha. Só para cumprir o número. Só para cumprir o número. Chega, basta. Nós não somos números. E isso a gente precisa se quebrar. Exato. Né? E vai se quebrando ouvindo as mulheres na formação de política pública para as mulheres e mulher votando em mulher. Exato. É isso que é o maior problema ainda que temos. Porque a mulher, ela não vota na mulher. Nós temos que criar grupos que ela faça como aconteceu com a tua mãe lá, no movimento que ela foi, que ela começou lá e que serva de exemplo. Exato. A dona Eva Charan serve de exemplo para toda a nossa região de que a gente precisa se unir e aquela mulher está lá, vamos votar nela. É esse que também existe o maior problema, talvez seja um calo maior ainda. Exato. Nessa questão ali. Porque o homem ele chega com a sua voz alterada e chega e ele domina a mulher. A gente sabe que na política, não, você não vota na fulana mulher, ela não tem chance. Ela não vai conseguir fazer, eu vou fazer porque eu sou homem. Né? É isso que a gente ouve e que a gente sabe que acontece. E como eu falo de novo, né? Nós não vamos fazer a transformação, e sim nós vamos começar como você começou lá em Guarapuava. Exato. Né? Como diminuiu o ranking onde que estava Guarapuava. Enfim, a gente tem muito para se falar. Pri, eu gostaria que você tocasse também a questão da violência e que a mulher ela nunca está só e que ela tem que entender os tipos de violência
que ela tem que entender e aonde que ela tem que ir. O que é oficialmente, cada setor, cada local que ela vá, cada espaço onde está, tem o seu ambiente. Mas nós temos um número oficial que, independente de aonde a mulher estiver com a situação que ela está, ela pode acionar. Exato, né? exatamente. Então, é importante realmente, né, Regi, a gente saber como agir numa situação de violência doméstica e familiar. Tanto a mulher que está sofrendo a situação de violência, quanto alguém que está presenciando ou está percebendo que alguma amiga, alguma conhecida, alguma pessoa da família está passando por situação de violência, né? Bom, a Lei Maria da Penha, ela traz 5 tipos de violência. E além das violências da Lei Maria da Penha, existem ainda outras que vêm, como, por exemplo, a importunação sexual, a violência política de gênero, né, que foi que você comentou aí, da questão das mulheres candidatas, enfim. Então, tem várias questões de violência, o assédio sexual dentro do espaço de trabalho. Então, tem várias questões da violência que foi necessário ter lei, né, para, enfim, haver as punições necessárias, né, porque realmente essa recepção desse corpo feminino nos lugares normalmente acaba sendo com violência, ou no grito, como você falou, né? Como se a gente não pertencesse a esses lugares. E a gente pertence, sim, né? E não só nos lugares públicos, mas aí a violência também se apresenta em casa, onde deveria ser o lugar que a gente se sinta segura. Né? Exatamente. A Lei Maria da Penha, ela traz, então, a questão da violência física, da violência psicológica, patrimonial, moral e sexual. Né? Então, uma ameaça é já considerada uma violência psicológica. Hoje até existe uma tipificação própria da violência psicológica, né? Essa questão realmente, né, da mulher não se sentir à vontade para falar, para exprimir a opinião dela dentro de casa, que ela né, é recebida rispidamente, com grito, com ameaça, isso já é um sinal de violência psicológica, né? A gente não está num relacionamento para ser xingada, para ser agredida verbalmente, né? A gente está num relacionamento para construir isso com amorosidade e igualdade, né? Para isso que existe uma família. Então, a questão da violência física é realmente a violência que o pessoal acaba mais denunciando, porque a gente não. Muitas mulheres falam, né? Parece que eu só estou esperando ele me bater, porque o resto ele faz tudo. E daí, quando bate, a gente acaba realmente, às vezes, tendo aquele impulso de pedir ajuda, né? Tá, de onde eu peço ajuda, né? O pedir ajuda, se a violência está acontecendo naquele momento, ele está me batendo agora, ele está arrombando a porta da minha casa, ele está passando aqui na frente e não me deixa tranquila, ele está me ligando dizendo que vai passar no meu trabalho e vai não sei o quê. Na hora que está acontecendo, é o 190. Só a polícia militar, né, a polícia civil, enfim, mas o 190 é da polícia militar. É só ela que tem o poder de polícia, como a gente já fala, Sim. que é de interromper aquela violência. Eles têm preparo físico, têm arma, têm o que for. Se não está acontecendo na hora a violência, a gente pode procurar o 180. O 180, ele pode ser para denúncia, como pode ser para ter uma orientação. Olha, eu moro em Laranjeiras do Sul, e onde eu vou? Com quem que eu converso? Né? Aqui em Laranjeiras, o atendimento para mulheres em situação de violência se dá no CREAS, né? Porque aqui não tem CRã. Então, o CREAS é o Serviço de Assistência especializado para atender mulheres em situação de violência. Ou a Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar, né? Que também pode ser solicitado, enfim, esse atendimento a partir do 190, né? Sim. Tem o boletim do 190, depois a Polícia Militar pode entrar em contato, acompanhar, ou vai ter a medida protetiva, enfim. Né? A Polícia Civil também é um lugar que pode ser procurado, mas também depois que aconteceu a violência. Na hora que está acontecendo, é só o 190. O que a gente tem que cuidar é que no ciclo da violência, né, em que a gente percebe que hoje ele explodiu, amanhã ele pediu desculpa, a gente se acertou e a gente viveu bem de novo. Daqui a pouco passou um tempo, ele explodiu de novo. Ele pediu desculpa, a gente ficou bem e voltou a viver de novo. Daqui a pouco você fala, eu nem vou fazer isso porque eu sei que ele explode. Nem vou fazer tal coisa porque eu sei que ele explode. A gente começa a deixar de viver muita coisa por medo que ele exploda. E ele vai achar outros motivos para explodir, né?
Ai, mas aquele dia eu explodi porque você pegou o carro e não era para você pegar o carro. Dessa vez eu explodi porque você, sei lá, estragou alguma coisa da janta que eu tinha que ter sido. Ou explodi porque você foi com a fulana lá e sabe que eu não gosto da fulana, né? Mas outros motivos sempre surgem e a explosão é cada vez mais rotineira e vem mais rápida. Antes ele explodia uma vez por mês, agora ele explode toda semana. E essa explosão, ele xingava e agora ele deu um soco no guarda-roupa que ele quase quebrou o guarda-roupa. Você entende que vai ficando mais grave e mais perigosa a violência, né? Sim. E o fim do ciclo da violência normalmente acaba sendo feminicídio mesmo. As mulheres não acreditam que ele pode fazer alguma coisa, mas vários sinais são emitidos. Claro que a gente não quer culpabilizar a mulher dizendo ela não viu, ela não percebeu, ela não saiu porque não quis. Não é isso. Ela às vezes não consegue sair. Porque a maioria das mulheres que são infelizmente assassinadas são as mulheres que decidiram sair dos relacionamentos. É verdade. Em 3 meses, quando ela sai do relacionamento, 3 meses é o período de maior risco que essa mulher corre. Porque ele não suporta a ideia de estar sem aquela mulher. E aí, então, a gente tem que entender todo esse processo. Por isso que toda saída de um relacionamento abusivo deve ser acompanhada por profissionais que têm expertise da violência doméstica e familiar. Fulano que separe de uma vez, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Talvez o risco seja maior ainda quando ela separar. Né? Vários casos foram atendidos pelo CRAM de Guarapuava que a mulher tinha que sumir. Simplesmente sumir. Ela organizava tudo que ela tinha ali, mala e tal. Não falava nada para o marido. Ela dormia com ele, mas no outro dia não amanhecia. Saía, fugida, ia para outro município, ia para um abrigo, sumia. Por quê? Porque às vezes é necessário. Então, violência doméstica e familiar não é brincadeira. Sim. Né? É coisa seríssima. Então, a gente tem que enxergar esses sinais de que a gente não está num relacionamento legal, começar a procurar ajuda, começar a fazer movimentos com segurança para sair dessa situação de violência. E, ao mesmo tempo, esses homens precisam ser responsabilizados. Né? Não dá para uma mulher ficar fugindo a vida inteira porque ele não controla as emoções dele ou acredita que ele é dono daquela mulher, porque o machismo dele, né, ou a misoginia, enfim, acaba trazendo toda essa perspectiva. Esses homens também precisam ser atendidos também. Isso, que tem toda a perspectiva hoje, por exemplo, a Lei Maria da Penha prevê que um tipo de medida protetiva, além do afastamento do lar, né, desse agressor do lar, ele tem que sair da casa ou ele perder a posse de arma, é ele participar dos grupos reflexivos, para ele rever o jeito dele se relacionar, o jeito dele ser homem, essa masculinidade tóxica que ele construiu, essa misoginia que ele aprendeu. Então, é uma medida protetiva você obrigar os homens a participar desses grupos. Então, né? Aqui fica bem claro, né, para as mulheres que estão nos assistindo. Vocês não estão sozinhas. Exato. Vocês têm que procurar ajuda. Mas eu vou viver a minha vida inteira me escondendo? Eu vou ter que ficar escondida? Não, porque através da justiça tem esse acompanhamento. Aqui em Laranjeiras tem, a comarca de Laranjeiras tem dentro do Conselho da Comunidade, que ela atende os 5 municípios da região. Eles têm o projeto que atende. Eles já participaram também do podcast aqui. Legal. É o pessoal do Conselho e levando também esse grupo de reflexão, que é para os homens também. Perfeito. Porque não é só... Então, assim, as mulheres que estão nos ouvindo, que estão passando por essa situação, ou você conhece alguém que está passando por isso, fique bem claro, você tem que tomar uma atitude. Não espere algo acontecer. E tem hoje. Mas a justiça dos homens não funciona. Funciona. Você tem que dar o teu primeiro passo, né, Pri? Exato. Às vezes a gente tem a impressão de que não adianta nada a medida protetiva. Adianta sim, gente. A Patrulha Maria da Penha monitora essas medidas protetivas. O descumprimento da medida já pode fazer com que o juiz decida pela prisão preventiva do autor da violência. Então, se a gente for olhar estatisticamente,
os casos de feminicídio que acontecem no Brasil são de mulheres sem medida protetiva. De mulheres que não chegaram nas redes de enfrentamento à violência, que não tinham, às vezes, nenhum boletim de ocorrência registrado. Claro que na imprensa mostra fulana, tinha... Sim, porque são os casos que chamam a atenção, e eu sou jornalista, eu entendo como é que isso funciona. Cumpre vários critérios de noticiabilidade que a gente chama, vai para a imprensa, mas não reflete a realidade da maioria das mulheres. Então, a medida protetiva, sim, funciona. Para os homens autores de violência, que a gente fala que são familiar exclusivo, ou seja, aquele cara que é super gente boa com todo mundo, mas é um machista violento só com a mulher, que a gente conhece muitos homens com esse perfil, a medida protetiva funciona muito bem. Porque ele vai ficar com medo de ser preso, ele vai realmente parar, ele vai sair de casa, a mulher vai ter a paz que ela precisa. Para outros homens que têm outros perfis de agressor, aí é diferente. Mas, assim, é a minoria dos agressores. Um violento generalizado, que a gente chama, ele não respeita nem a polícia, né? Eu lembro que teve uma situação em Guarapuava que a mulher recebeu várias facãozadas, né? E acabou não morrendo, graças a Deus. E ele foi procurado depois e quando a polícia o encontrou, ele avançou na polícia. E a polícia acabou atirando e ele morreu. Se entender, ele é um violento generalizado. Ele nunca respeitaria uma medida protetiva. Sim. Mas é a minoria dos casos. 90% são homens autores de violência exclusivo familiares, para qual a medida protetiva adianta. Então, a gente pode sim procurar ajuda, tem como sair da situação de violência. Então, assim, para vocês que estão acompanhando nós nesse podcast hoje, eu falei para vocês que ia ser um podcast de muita informação, de levar muito conhecimento, de esclarecimento, porque muitas vezes a mulher sabe, mas ela tem o medo, né? O medo que deixa você ali de que não vai... aqui eu vou hoje acalmar, eu vou ficar porque eu estou numa cidade pequena, imagina eu ser, o que vai acontecer, o que vão falar, porque a gente tem essa cultura também aqui, né? O pessoal fica com aquele medo e muitas vezes ela fica sofrendo, muitos anos sofrendo, porque o que vão falar de mim de eu ter largado meu marido, né? Existe essa cultura ainda. Sim. Então essa cultura... Fique bem claro, né, Pri? A gente não está incentivando as separações. A gente está colocando para você que sofre algum tipo de violência que há possibilidade de você buscar ajuda, de ter diálogo de profissionais capacitados para te dar esse suporte. E nós aqui na nossa região, a gente tem, como você falou, a gente tem o pessoal do CREAS, tem os profissionais ótimos, preparados para atender. Nós temos dentro da próprio fórum, ali também a gente tem uma outra equipe que também atende essas mulheres que podem estar procurando. Dentro da própria OAB, a gente tem um pessoal que trabalha, que cuida da questão das mulheres também. Então, assim, Laranjeiras, ela está dentro do âmbito que ela está avançando para esse trabalho. Exato. Em 2022, enquanto eu exercia a função de secretária, visitemos a Secretaria da Mulher lá, a gente foi com uma comitiva visitar a Pri, para nós começarmos a desvendar as teias que ainda estavam ali. Então, assim, um trabalho hoje para você aplicar a política pública em todos os âmbitos, hoje a gente fala da mulher, mas em todos os setores, ela é um passo de cada vez, né? Então, assim, a gente começou indo para lá para conhecer a Secretaria da Mulher, visitamos ela lá, visitamos a secretaria, tudo como funcionava, a gente foi nessa comitiva, o pessoal da Cantur do Iguaçu, o pessoal da Campo Real. Então, foram vários segmentos que foram outras primeiras damas que estavam aqui da região também, naquela época, e visitamos a Secretaria da Mulher para que essa semente lá em 2022 começou-se a ser trabalhado também, né? Tinha o conselho, foi criado o fundo, e assim vai se trabalhando hoje para essa construção de uma OPM. Exato. Dentro da Cantur do Iguaçu, nos 22 municípios, a gente tem departamentos, não temos uma secretaria da mulher, mas já é um passo já andando, né? Para que aí fica o alerta a toda a população, que os olhares para as políticas públicas para as mulheres, ele tem que ser desvendado. Exato. E as pessoas entenderem. Porque quando o homem pensa, se eu for erguer a mão, for erguer a minha voz, não, lá
tem algo que vai estar suporte para ela. Então, eu vou perder. Né? Então, assim, tem que começar construindo todo esse trabalho que você vem fazendo na nossa região aí, com excelência, levando tudo isso. E fez também lá em Guarapuava, que saiu desse patamar onde ele estava, saiu do ranking, que isso é muito importante. Exato. Quando você falava, Pri, que você era a pequena que estava junto com pessoas lá, pensa você tirar uma cidade de um patamar, né, de um ranking que estava lá de feminicídios, para diminuir para 0. Então, olha o tamanho que você estava lá representando. Exato, Né? exato. A Bayer, as outras empresas, nome que estavam lá, todos tinham significado. Mas o teu significado de estar dentro desse trabalho que você apresentou e construiu dentro da cidade de Guarapuava, ele não tem imensidade. Né? Ele não se compara com uma Bayer, porque o trabalho ele é muito mais evolutivo. Você está salvando vidas. É isso que foi e sempre será, né? Um trabalho que você construiu na cidade de Guarapuava. Pri, eu gostaria que você colocasse algo que eu não perguntei, que você acha que é de relevância, para que todos conheçam, porque eu falei, o nosso podcast de hoje vai ser pequeno, por tantas informações que você tem para nos passar. Claro. Algo que eu não perguntei que você acha que nós devemos citar hoje no nosso podcast. Claro. Enquanto você estava falando, né, sobre a questão das outras integrantes de Colômbia, né, é muito interessante pensar que cada uma delas transforma muito o lugar onde elas estão, né? Eu fiz esse trabalho realmente movimentando uma cidade, né? Elas fizeram isso movimentando grandes empresas, né? Grandes orçamentos, e cada uma com a sua relevância e transformação no lugar onde estão, né? Isso é extraordinário, porque é aí que está a força de uma mulher que assume liderança, né? A gente assume a liderança e a gente transforma o lugar que a gente está. Né? Se transforma uma cidade, transforma uma empresa, transforma uma associação, transforma um estado, enfim, é transformar o lugar que está sob a nossa gestão, sob o nosso cuidado. Então, eu acredito realmente muito na força da liderança feminina, mas de uma liderança feminina que traga essa perspectiva da construção conjunta, do apoio mútuo, da sororidade, que traga o desenvolvimento sustentável junto, que traga a inclusão e que a gente possa realmente construir cidades regenerativas, né? Como era a proposta realmente da CEMIP, né? A gente pensar num protagonismo regenerativo, né? Que não é só a gente no estágio que a gente está de mundo, né? Só a gente reduzir algumas coisas não vai ser o suficiente. A gente tem que regenerar. E é regenerar relacionamentos, regenerar o papel da mulher, é regenerar a questão da nossa relação com a terra, né? Então, tudo isso a gente meio que espera de mulheres, né? E o que eu queria comentar também para a gente poder, né, que eu acabei não comentando, mas acho que vale falar. Quando você comentou, Regi, sobre as mulheres não votarem em mulheres, tem uma pesquisa recente, é de 1 ano mais ou menos, do Instituto Patrícia Galvão, que diz que 80% dos brasileiros e brasileiras querem mais mulheres na política. Eles querem mais mulheres na política. Que maravilha. Então, é um cenário muito favorável a nós, mulheres, para estarmos na política. Aí foi perguntado, joia, então você votaria nas mulheres? Homens e mulheres, se votariam ou não votariam? Eles, eu votaria na mulher, eu votaria no homem, eu acho que as mulheres iriam melhor porque elas são menos corruptas, porque elas são mais não sei o quê, eles, com alguns estereótipos, assim, né, Sim. do porquê que eles imaginam que as mulheres iriam melhor na política. Mas o que mais apareceu que faria com que eles e elas não votassem em mulheres é por acreditarem que as mulheres cederiam na hora de um debate. Entende? Não, mas na hora do vamos ver lá, elas não vão. O homem vai, o homem briga, o homem vai até o fim. A mulher não. Então,
algumas pessoas não sentem essa firmeza nas mulheres. Então, a gente também precisa criar essa envergadura, essa firmeza, estar nos lugares de poder e decisão, né? Estar ali para realmente fazer acontecer. Então, às vezes, mas por que eles não votam nas mulheres, né? Essa pesquisa trouxe vários motivos do porquê as pessoas não votam nas mulheres. Um deles foi esse, né? Outro foi dizer assim, mas elas são muito certinhas, daí se precisar lá fazer algum negócio lá, elas não fazem e daí não vai dar certo as coisas. Olha só. Então, sabe, tem vários motivos que fazem as pessoas não votarem nas mulheres. E isso é importante, a gente que tem interesse nesse tema, né? Que quer incentivar mais mulheres a estarem nesses espaços, é a gente entender esses motivos e também preparar essas mulheres que a política é um lugar, me desculpem falar, mas ele é um lugar muito tóxico de relacionamentos. De relacionamentos, não digo relacionamentos amorosos, nada a ver com isso. De relacionamento realmente, tipo, de um puxar o tapete do outro, de um vereador não votar nisso porque você tal dia falou não sei o quê. Né? Não é um lugar de construção conjunta, é um lugar de disputas de discursos. Né? Então, a gente tem que entrar lá muito preparada para disputar, competir e ganhar. Né? Ou a gente vai acabar se sentindo coagida, acuada, e a gente tem que chegar lá com força na peruca. Tem que chegar lá realmente com poder e decisão. E isso a gente também precisa ir construindo com as mulheres. A gente não pode chegar na política de uma maneira ingênua. É possível chegar na política de uma maneira ingênua? Claro que é. Né? Eu lembro quando a minha mãe foi eleita, a gente tinha muito essa visão de uma comunidade. Né? O pessoal dizia, o prefeito, a Eva é de oposição. Então, a Eva, ele não vai votar os projetos dela. Daí a gente dizia, não, ele vai, tudo que for bom para a comunidade, ele vai votar. Não, ele não aprovava. Entende? Você podia conversar com os vereadores e dizer, olha, mas é pro bem da comunidade. Mas você é oposição, então a gente não vai votar. E é assim que funciona. Não é diferente que funciona. A gente tem que ir lá sabendo como a gente vai articular e como a gente vai defender a nossa bandeira, a nossa causa, para que aquilo realmente aconteça. Tem que ter habilidades de jogo político, né? Então, a gente também tem que preparar as mulheres para saberem jogar esse jogo, né? Não estou dizendo que ele é o melhor jogo do mundo ou que é desse jeito que deveria ser. Não estou dizendo isso. Mas é assim que é o jogo hoje. E se a gente quiser hoje, né, ter esses debates de entrar e a gente tem que ir preparada. Sim, né? tem que se preparar. Exatamente. Então é importante a gente trazer essa expectativa de que 30% das mulheres entrarem. É importante, mas não vai ter recurso. Mesmo que eles digam que vai ter, não vai ter. E se eles prometerem não entregarem, é violência política de gênero. E isso tem que ser denunciado. Eu quero condições iguais de disputa. O que o partido vai realmente oferecer? A gente vive hoje, é uma moeda de troca. A gente tem que ser capaz de fazer essas articulações e essas negociações. Né? Mas é como você falou, a gente tem que preparar as mulheres. Não só no período de próxima eleição, você vai lá, cata as mulheres e não, a mulher tem que só porque precisa cumprir. Precisa cumprir, não, a gente tem que preparar, você falou correto. Aqui nós não podemos deixar de terminar o nosso programa e sem nós falarmos da mulher que a gente tem hoje e que fez uma modificação no Paraná, que é a nossa Leandre, né? Maravilhosa. Que é a secretária da mulher, que ela faz, como eu comentei com a Pri, a gente cansa só de acompanhar ela nas redes sociais. Exato. A mulher não para. A mulher vai para todo lado, ela busca. Mas isso foi que fez a transformação no Paraná. Nossa, com Nós certeza. já avançou, já temos um número, eu não lembro agora exato quanto que abaixou, que estão 15%. De feminicídio no Paraná, por esse trabalho dessa evolução que ela teve. Então, aqui vai o nosso abraço para a Leandra, para esse diferencial que ela faz no Paraná. Então, nós temos essa mulher que ela que tem esses olhares da política mesmo para a mulher, ela enxerga os cuidados na melhor idade, enfim, no âmbito social mesmo. Sim. Que ela se trabalha. Então, começou aos seus 19 anos, sendo secretária da Mulher da cidade de Saudade de Iguaçu, e ali não parou mais. Então, para que você que está pensando algo, quer entrar para esse ramo, quer se espelhe nela também, que ela é uma mulher que ela hoje faz a diferença, representa o Paraná em todo lugar que ela vai, já foi fora do
do país também, representar o Paraná. Então, esse é um orgulho para nós, mulheres paranaenses, um trabalho que vem realizado por ela. Eu quero te agradecer por você estar aqui no nosso podcast hoje, por nós encerrarmos o mês de janeiro, trazendo você para falar desse trabalho de políticas públicas para as mulheres. Perfeito. E eu quero agradecer e parabenizar você. Continue em todos os lugares que você vá, levando esse sorriso. Obrigada. Um abraço para as mulheres. É isso que nós precisamos, de líderes. Exato. Um abraço para tua mãe também. Obrigada. Essa líder que, parabenizando ela de ter essa filha que colocou nessa posição hoje, que ela sai para todos os lugares, levando a política pública para as mulheres, levando a transformação que precisa ser feita. Daria mais uns 3, 4 podcasts de tudo que a gente tem para falar, para levar até você. Mas aqui nós já fizemos o despertar. Para você que está aí quieta, acomodada, com medo, 2026 é teu. Bora lá. Está começando já o mês de fevereiro, como que você está? Já colocou todo o teu planejamento? Já fez esse trabalho? O que você vai fazer esse ano? Procure, se capacite, vai atrás, tem tantos cursos, tem algo diferente que se possa fazer, porque você é a melhor pessoa do mundo. Não espere que algo venha dizer ou falar para você que você é capaz. Você já nasceu com essa capacidade intelectual de toda a mulher de fazer a transformação onde você está. A sua mensagem final para nossas mulheres? Ai, Regi, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Quero também estender um abraço à nossa secretária Leandre. Até eu comentei contigo que ela me mandou uma mensagem, né? Eu postei lá no grupo das protagonistas que eu estava vindo para Laranjeiras, para audiência pública. Ela falou, ai, Pri, que linda, manda um abraço para todo mundo aí. Depois a gente tem que mandar uma foto para ela, inclusive. Então, mandar um abraço realmente para a nossa secretária Leandre. A gente está fazendo uma revolução aqui no estado do Paraná. Sim. Nós somos agora uma referência para todo o país, tudo que está sendo feito aqui no estado, nas políticas para as mulheres. Então, realmente, uma mulher forte na liderança, né, como você falou, transforma, né? Transforma e a gente está brincando que ela é quase o Juscelino Kubitschek, né? 50 anos em 5 dela é 20 anos em 4 anos, né? Ela está fazendo revolução. Mas o que eu quero dizer também para as mulheres é que quando eu decidi, né, queria tentar esse programa internacional, queria tentar fazer realmente acontecer sonhos da minha vida, né? Eu coloquei no papel, como você falou, né? Eu pensei, nossa, um dia eu quero fazer isso, um dia eu quero fazer aquilo. Mas tá, que dia seria isso? Chegou a oportunidade, eu tô capaz, eu tô apta a tentar essa oportunidade? Então, a gente tem que se preparar. Né, Regi? A gente tem que estar preparada, a gente tem que dar o nosso melhor para o que for os nossos sonhos. A gente dá o nosso melhor para realizações dos filhos, para realizações dos maridos, para realizações de mãe e pai, mas nossos sonhos também merecem o melhor. Então, eu estou muito feliz pelo trabalho que eu venho fazendo aqui no estado do Paraná. Amo chegar em cada município e conhecer pessoas maravilhosas, mulheres maravilhosas. A Regi eu já tinha a alegria de conhecer e poder chegar aqui e me conectar ainda mais com você. Então, meus parabéns por ser essa liderança, essa protagonista aqui em Laranjeiras do Sul, trazendo tanta informação importante para a vida de tantas mulheres. Então, parabéns pelo teu podcast, parabéns pela tua liderança. E é isso, é disso que a gente precisa, de mulheres assim que a gente precisa, né? Que inspiram, que crescem, que trazem mulheres juntas, né? A gente sempre está para uma fortalecer a outra. É assim que a gente cresce. Mais uma vez, gratidão. Obrigado por você estar em Laranjeiras do Sul, fazendo audiência pública de políticas públicas para as mulheres. Sim. A nossa cidade é linda, acolhedora. Estamos com 79 anos e você veio hoje fazer esse trabalho na nossa região aqui. Espero que expanda para todos os outros municípios também, que a gente precisa fazer esse trabalho aí. E que você continue com a tua empresa fazendo as suas consultorias, que é isso que a gente precisa de mulheres também assim. Gratidão, muito obrigada de você ter aceito vir colocar tudo isso para nós aqui e a gente está muito feliz. Obrigada, né? Obrigada vai mesmo. Um abraço para você, para tua mãe, né? E aqui um abraço para a Leandre também e que a gente vai mandar foto que estamos aqui. Ela também logo estará no nosso podcast aqui, trazendo tudo que ela
está fazendo aí no nosso Paranazão. Obrigada, espero vocês no próximo episódio, se Deus quiser, já no mês de fevereiro. Bora lá que 2026 só está iniciando e espero você no próximo episódio. Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você.